Muito bem, atenção você que está em casa agora, o assunto é importante. Por quê? Porque o SAMU, ele está chamando a atenção porque o número de quedas tem acontecido e tem sido alarmante o número de quedas. Por exemplo, são 7.000 atendimentos, as pessoas se queixando justamente por isso, por terem caído, atendimentos registrados somente até agora, em 2026. Então, imagina, se seguir nesse andamento, vamos chegar a 14.000. Está conosco aqui a doutora Mariane Ribeiro Cardoso, coordenadora médica do SAMU. Ela conversa conosco agora para falar sobre esse alerta do SAMU. São muitas quedas, eu pelo menos achei muito, hein? 2026, nós estamos na metade do ano, 7.000. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Realmente é um número bem alarmante, né? Onde a gente fez esse levantamento de 2024 até agora, somente na região, na nossa macro-região, que vai de Imbituba até Passo de Torres. Então, até não é uma área de abrangência tão grande e a gente entrou nesse período até 2026, no mês de maio, como o segundo lugar no estado em número de ocorrências sobre quedas. É complicado. Qual a faixa etária, qual é a faixa etária que mais se queixa ou que tem problemas de queda? A maior faixa etária realmente são dos idosos. A gente consegue ver que tem um aumento no número de quedas com relação ao aumento da faixa etária, né? Pode ser em função de que a expectativa de vida tenha aumentado, isso pode estar acontecendo também, mas o maior número realmente são os idosos. Tá, doutora, é o seguinte, qual é a orientação? Essas quedas, elas acontecem no ambiente doméstico, em casa? Isso, com relação às ocorrências, a gente tem dois cenários importantes em que a gente vê maior número de ocorrências com relação à queda. A primeira, no ambiente domiciliar, que daí seriam realmente os idosos, e o outro são nas empresas, em pacientes jovens, daí, devido ao mau uso dos EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Bom, há uma preocupação muito grande, né, sobre posicionamento de móveis dentro de casa. Isso acaba influenciando, a nossa preocupação maior acaba sendo com a população de idosos, né? Isso, sim. Os idosos, eles têm uma fragilidade maior, né? Então, com o risco maior da queda no idoso se torna em função da mortalidade e da morbidade após a queda, né? Então, ele tem uma dificuldade maior de recuperação após as quedas. E no ambiente domiciliar, a gente consegue prevenir isso. Com relação à colocação, às vezes, de tapete, evitar o maior número de tapetes dentro de casa, ou se há realmente a necessidade que eles estejam bem fixos no chão, colocação de móveis, evitar as maiores passagens durante o dia estejam interrompidas, até mesmo o calçado do idoso, aquele que fique mais confortável para ele, mas também que se assegure ao pé, para que ele possa ter uma deambulação melhor, né? Tá certo, ora, sim, pode. Fica à vontade, doutora. Em locais que acontecem mais quedas, como por exemplo onde tem piso, cozinha, área de serviço ou banheiro, colocação de barras de corrimão para também auxiliar na movimentação desses idosos dentro de casa. Olha, doutora, muito obrigado pelas informações, obrigado pelas dicas, pelas orientações. A gente segue à disposição do SAMU sempre que possível para orientar o público de casa. Muito obrigado, uma boa tarde à senhora. Boa tarde, nós que agradecemos a disponibilidade de estar aqui e passar essas informações de prevenção a toda a população. Tá certo, obrigado. Olha, tem algumas oficinas que estão sendo disponibilizadas em Camboriú. Vamos ver quais são. O programa Cultura em Movimento 2026 iniciou as atividades em Camboriú com todas as vagas preenchidas. O projeto recebeu um investimento de cerca de R$200 mil e a procura pelas oficinas gerou até fila de espera, criada para possíveis desistências dos alunos. Os professores que ministram as aulas são moradores do próprio município, selecionados por meio de um edital de chamamento pela Lei de Incentivo à Cultura. A gente está atendendo aí perto de 1.000 vagas, 1.000 pessoas estão aqui participando do Cultura em Movimento. É um programa, um projeto de oficinas, né? Ele tem aí, vamos dizer, o coração do nosso prefeito Leonel Pavan e do meu
coração também, porque eu sempre falo que a fundação cultural e a cultura, ela vem na base, né? E a base é a oficina. Ó, tá tendo aula agora de violino. Pode ser que daqui saia um violinista profissional, alguém que trabalhe na área da música através da base da oficina. Entre as diversas modalidades oferecidas neste ano, as atividades de dança, balé e jazz estão entre as mais procuradas do município. As crianças são super ativas. Nós iniciamos agora na segunda-feira e está sendo incrível. Estamos atingindo várias famílias, porque são várias crianças. Às vezes, dentro de uma família, vem 2, 3 irmãs. Então, está sendo bem legal aí, uma procura grande, principalmente do nosso balé. Jazz também, o pessoal gosta bastante, tá? Incrível! O programa integra moradores de todas as idades, atendendo desde crianças e jovens até adultos e idosos. Com as turmas já formadas, o foco da estrutura agora é garantir o andamento pedagógico de todas as oficinas, com aulas de música, desenho, macramê, dança e entre outras modalidades. Além das aulas que acontecem na Fundação Cultural do município de Camboriú serem gratuitas, o ambiente recebeu uma revitalização na estrutura com nova pintura interna e reorganização dos espaços para receber os alunos com mais conforto durante o período das aulas. Diante da grande demanda registrada nesta edição, a expectativa da organização é trabalhar no planejamento do próximo ano com a proposta de ampliar o número de inscrições para os moradores de Camboriú. Muito bom, né? Essa opção para os moradores dessas oficinas. Quem reside em Camboriú precisa aproveitar. A Élica Gabriela está aqui na tela da TVC para as informações de Camboriú. Élica Gabriela, vamos lá. Boa tarde, Saúl, e boa tarde a você que está acompanhando a TVC Panorama. Saúl, está acontecendo hoje no município de Camboriú a 8ª Conferência Municipal de Saúde, que paralelamente atua como uma etapa preparatória para a 18ª Conferência Nacional de Saúde. O encontro está ocorrendo no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Policlínica de Camboriú, e está reunindo, então, gestores, profissionais do setor e também representantes da sociedade civil. O objetivo principal deste encontro é debater e definir, então, diretrizes de política pública para o fortalecimento no SUS do município de Camboriú. Durante o período da manhã, além do credenciamento dos participantes, também foram realizadas a solenidade de abertura, a leitura do regulamento, além da palestra temática sobre as diretrizes políticas e também estratégias de fortalecimento. E reunião dos grupos de trabalho, então, para definir estratégias e propostas para que esse fortalecimento ocorra. Agora, no período da tarde, a partir da 1h da tarde, as atividades seguem com a realização do plenário final e também serão coordenadas as apresentações das estratégias definidas pelo grupo. Logo depois, o cronograma prevê, então, a eleição dos delegados que irão representar o município de Camboriú nas próximas etapas do encontro. A finalização deste evento está previsto para as 17 horas do dia de hoje. Tá certo, muito obrigado, Élica Gabriela. E claro, né, vocês sabem, né, hoje está todo mundo, inclusive você aí, a equipe de Camboriú, estará presente no Festival do Pescador do Bom Sucesso. Inclusive a Bianca em seguidinha já vai entrar novamente aqui com outras informações, a nossa transmissão ao vivo para você que está em casa, né, você que não vai conseguir estar lá, começa ao meio-dia deste sábado, indo até as 3 horas da tarde. Vamos mostrar as autoridades, as pessoas e contar um pouco da história do bairro da Barra, a ligação com os pescadores, enfim, tudo que vai acontecer durante este final de semana. Élica, muito obrigado e até logo mais no Festival do Pescador do Bom Sucesso aqui em Balneário Camboriú. Obrigado. Claro, a TVC Panorama marca presença e convida a todos os moradores, não só de Balneário, do bairro da Barra, mas também dos municípios próximos, Camboriú, Itajaí, todos os nossos telespectadores para estarem presente neste evento e aqueles que não puderem, claro, a partir de amanhã, meio-dia, acompanhar a transmissão da TVC Panorama, que estaremos todos fazendo o possível para que a transmissão ocorra da melhor maneira possível, viu, São? Eu me despeço aqui, fico com você aí do estúdio. Muito obrigada. Tá certo, muito obrigado a Élica Gabriela trazendo as informações de Camboriú. Aliás, o pessoal de Camboriú sempre muito carinhoso conosco, né? Às vezes a gente está circulando pela cidade, as pessoas, estou assistindo lá na TVC, vocês estão mostrando os eventos
estão presentes nas festividades, estão presentes em acontecimentos. E, claro, lembrando que, voltando agora para Balneário Camboriú, nós temos um evento que é muito importante agora, no mês de julho, que é o mês do aniversário do município de Balneário Camboriú. É uma série de festividades que vem acontecendo para culminar justamente com a festividade principal, que é o aniversário do município. Vamos ao momento da Copa agora. Muito bem, o Pedro Ismânia está muito emocionado, porque primeiro, o Vini jogou muito, entrou Neymar, e agora nós temos aí algumas coisas que aconteceram ontem e que acabaram surpreendendo. Pedro Ismânia, qual é a grande surpresa desta Copa depois dos resultados de ontem, Pedro? Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos do TVC News que nos acompanham. A Copa do Mundo, ela trouxe bastante surpresas, né? Especialmente porque esse ano, um ano atípico, a FIFA aumentou o número de clubes, mas a grande surpresa, não da Copa do Mundo, mas da rodada passada, especialmente pelo marco que foi a vitória do Equador em cima da Alemanha, Saul. Somente 2 equipes sul-americanas haviam ganho da Alemanha numa Copa do Mundo, Brasil e Argentina. E ontem o Equador entrou nesse seleto grupo de seleções sul-americanas que conseguiram vencer a Alemanha numa Copa do Mundo. Ontem, é claro, a Alemanha estava classificada em primeiro, o Equador vinha de uma eliminatória muito boa, ficou em segundo lugar na eliminatória sul-americana, mas vinha de uma Copa do Mundo muito ruim, 2 jogos ruins, um empate e uma derrota num grupo onde se esperava que o Equador se classificasse em segundo com facilidade. Mas ontem ele faz um feito histórico, vence a Alemanha por 2-1, sai perdendo de 1-0 logo no início do jogo e consegue empatar e virar aos 77 do segundo tempo. Um grande resultado para uma seleção que vinha se desempenhando tão mal. Outra seleção que vinha muito mal e era badalada, né, pelos jogadores que tem dentro é a Turquia, Saul. A Turquia faz uma pré-Copa do Mundo muito boa, inclusive com discursos entre atletas para o mundo nas coletivas de que vinha brigar por coisa grande na Copa do Mundo. Mas faz uma Copa do Mundo muito aquém e é a grande decepção dessa Copa do Mundo, Saul. Tá e certo. Segunda-feira nós temos o grande jogo de Brasil e Japão. Tá certo, a expectativa é grande, mas na segunda-feira a gente vai abrir o nosso bolão, né? Vamos abrir o nosso bolão para poder saber exatamente qual a expectativa de resultados. Tem um minuto ainda para você falar da sua expectativa para esse jogo de segunda, apesar que segunda ao meio-dia a gente ainda vai estar falando do assunto, né? Claro, mas não tem problema, Saul. Tem muita coisa que a gente pode destrinchar aí da seleção brasileira, né? Segunda-feira o Brasil enfrenta um Japão muito mais preparado do que é o Japão que a gente historicamente conhece. Embora o Japão, quando vai enfrentar a seleção brasileira, eu imagino e acredito que o Japão vá ter uma pressão interna. Mas muitos vão dizer que o Brasil perdeu para o Japão nos amistosos antes da Copa do Mundo. Sim, é verdade. Mas a seleção brasileira, que jogou alguns amistosos, e especialmente a seleção brasileira que jogou contra o Japão nesse amistoso, é muito diferente dessa seleção brasileira que se encontra hoje na Copa do Mundo. Ancelotti conseguiu montar uma estrutura muito interessante, especialmente nesse terceiro jogo, conseguiu repetir a escalação, conseguiu encaixar algumas peças. Se a gente vê o segundo gol da seleção brasileira, se a gente for destrinchar o segundo gol, é uma variação tática que, se fosse talvez uma seleção europeia fazendo esse segundo gol que a seleção brasileira foi, seria tema de debate mundial, porque foi um gol trabalhado, um gol coletivo, um gol de movimentação tática que o italiano conseguiu colocar na seleção brasileira, Saul. Então, eu estou muito ansioso para enxergar como a seleção brasileira vai se comportar na segunda-feira. Não acredito que Neymar venha a ser titular. Também duvido que Neymar talvez venha a entrar no segundo tempo, porque vamos supor que o jogo fique difícil e
busque uma prorrogação. Talvez o Neymar não tenha essa capacidade física de sustentar esse tempo todo. Sim. Então, eu acho que na segunda-feira, o treinador da nossa seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, vai ser mais conservador com relação a Neymar, mas ele vai também buscar repetir essa seleção que jogou muito bem a terceira rodada do grupo de fases. Tá certo, Pedro Ismânia, muito obrigado a você. E segunda-feira a gente volta a falar do jogo que acontece na tarde de segunda. Muito obrigado, um bom final de semana, Pedro. Um abraço, Saúl, um abraço a todos que nos acompanham, bom fim de semana. Até segunda. Tá certo. Vamos dar uma espiada, vamos voltar lá no local onde hoje acontece a abertura do Festival do Pescador do Bom Sucesso, no bairro da Barra. A repórter Bianca Robles está lá. Bianca, como é que está o clima aí? Como é que está a expectativa, a movimentação? A gente sabe que é grande, né? Já estava acontecendo durante a semana, Bianca Robles. Como é que está aí o movimento? Tudo preparado? Tá tudo ao vapor, Saúl. Tá tudo aqui, ó, todo mundo correndo, fazendo os últimos ajustes para a festa que começa hoje. Então, assim, ó, a iluminação já está sendo testada, som já está sendo testado. Tá todo mundo aqui preparando uma grande festa realmente. Realmente vai fazer jus. Eu estava até comentando com a subprefeita que vai fazer jus ao nome de festival, porque a estrutura está grande. Tá linda. E olha, o que falta aqui para completar essa festa, ficar maravilhosa, é toda a comunidade chegando aqui para aproveitar, que eu tenho certeza que isso vai acontecer a partir das 6 horas da tarde e vai ser uma grande festa, tá? Tá certo. Até daqui a pouco, então, Bianca Robles. Obrigado pela sua participação. Até daqui a pouco, então, Saúl, mostrando aí um pouquinho mais da festa do Festival do Pescador do Bom Sucesso aqui no bairro da Barra. Uma boa tarde a todos. Tá certo. Muito obrigado. Vamos conferir como fica o tempo? Nesta sexta-feira, no Vale do Itajaí e em Balneário Camboriú, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens, temperaturas entre 6 e 18 graus. Já em Florianópolis, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre 7 e 19 graus. No sábado, na região do Vale do Itajaí e em Balneário Camboriú, o clima é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Temperaturas entre 8 e 19 graus. Em Florianópolis, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Mínima de 10 e máxima de 20 graus. No domingo, o Vale do Itajaí e Balneário tem sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Na capital, o domingo terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Na segunda-feira, a semana começa no Vale e em Balneário, com uma manhã de sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Os termômetros marcam entre 15 e 18 graus. Em Florianópolis, a segunda-feira terá um dia de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva pela manhã. Temperaturas têm mínima de 14 e máxima de 17 graus. Muito bem, tá aí a previsão do tempo e, claro, convite para você acompanhar ao vivo todas as emoções do Festival do Pescador do Bom Sucesso, ao vivo, a partir do meio-dia desse sábado, pela TVC Panorama 14.1 para a Grande Florianópolis, 11.1 para a região da Anfre. Muito obrigado a todos, uma excelente sexta-feira.